Olá pessoal, estamos de volta aí, nossa aula 2, aula voltada para a resolução de questões. Questões essas que são do conteúdo de medidas de tendências centrais, tá certo? A nossa primeira questão de hoje, ela aborda o seguinte, as tirinhas são sequências de imagens e algumas delas possuem um viés crítico, abordando os problemas cotidianos. As tirinhas abaixo retratam a questão da moradia no país. Aí a gente tem essa tirinha onde fala o seguinte, né? Primeiro quadrozinho. Eu não tenho onde morar. A segunda pessoa diz, eu tenho duas casas. A terceira imagem que você pode ver é do jornal, onde tem assim, há casas para todos, diz pesquisa. Aí vem a seguinte pergunta: qual tipo de medida central está relacionada com a tirinha? Justifique sua resposta. Olha só, vamos iniciar nossa resolução então. Primeira coisa, a gente pode observar que das medidas de tendência centrais, onde está relacionado moda, mediana e média aritmética, você observa que não dá para ser moda, né? Porque é o termo que mais se repete. E aí você observa que a gente só vai possuir dois termos, que é o termo zero, zero moradia, e o termo duas moradias, ou seja, duas casas. Então a gente tem o termo zero e o termo dois. Então de já eu não posso dizer que vai ser a nossa moda, porque a gente tem duas modas nesse caso. Então moda a gente já descarta. A mediana. A mediana, quando você for calcular ela, você vai ter que estar, como é uma quantidade par de elementos, você vai ter que traçar a média desses dois elementos. Então já está dizendo, né? Você vai ter que traçar a média. Então, quando você for determinar a média aritmética esses dois elementos, zero e 2, você vai ter que somar ambos os dois e dividir pela quantidade que é 2, né? Então, zero mais 2 é 2, dividido para 2 vai dar 1. Então, daí se tira. Então, você tem... Então, o jornal não está totalmente equivocado. Ele tem uma verdade em si, né? Que existe casa para todos, não é isso? Então, de já a nossa tendência central que foi utilizada foi média aritmética, certo? Ou seja, chamada mais conhecida como média. Segundo caso, pessoal, nossa segunda questão fala o seguinte: as notas de 8 alunos em uma prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela como a que segue. Aí você observa, né? É, esses alunos eles foram citados por letras do alfabeto. Ó. A gente tem de A até H. E aqui a gente tem suas devidas notas. Aí vem a seguinte pergunta: sabendo que a média aritmética dessas notas é 8,2, determine o valor da nota do aluno G. Aí você observa o seguinte, né? O aluno G, na verdade, a nota dele está representada por uma incógnita X aí, não é isso? Então a gente tem que determinar a nota desse aluno. Olha só, na questão ele disse o seguinte, que a média aritmética é equivalente a 8,2. E a gente sabe que a média aritmética ela é obtida através da soma de todas as notas, ou seja, você pegaria a nota de todos os alunos, somaria e dividir pela quantidade de alunos. Essa quantidade de alunos você observa que é equivalente a 8, que foi o que a questão já disse, que você pode observar na tabela. Então a gente vai pegar a nota de todos os alunos, vai somar e vai dividir pela quantidade de alunos, que é 8. Tudo isso vai ser igual à média, só que a média é igual a quanto? A 8,2. Então, para a gente descobrir o valor de x, a gente vai ter que isolar essa incógnitas em um x. Primeiramente, a gente vai somar o valor de todas as notas, que dá um total de 55,7. Aí você observa, coloquei mais x, porque a gente ainda não sabe o valor de x. Sobre 8 igual a 8,2. Esse 8zinho ele está multiplicando, né? Ele passa para o segundo nemo. Mas desculpa, esse 8 está dividindo, né? Isso. Então ele passa para o segundo nemo multiplicando. Então vai ficar 55,7 mais x igual a 8. Como ele passa multiplicando, aí fica 8 vezes 8,2, que dá 65,6. O próximo passo é você pegar esse 55 que está positivo, passar para o segundo membro. Então aqui ele está positivo, para lá ele passa negativo. Então vai ficar x igual a 65,6 menos 55,7, que dá um total de 9,9. Então você observa que o valor de x, ou melhor, a nota do aluno representado pela letra G é de 9,9. Certinho?
Exemplo de número 3. Pessoal, o legal era se vocês estivessem pausando o vídeo e tá tentando resolver a questão antes de eu trazer a resolução, não é isso? Então fica uma dica aí para vocês. Vocês pausarem o vídeo, tentar resolver e dando continuidade ao vídeo em seguida, a nossa videoaula, certo? Diz o seguinte: um aluno obteve notas 8, 5, 4 e 3 nas primeiras provas do ano. Como está preocupado com sua aprovação e havia ainda uma prova a ser feita, calculou a média das primeiras provas e obteve 5. Se a média do colégio equivale a 6 pontos, qual é a nota mínima que o aluno deve obter na última prova para ser aprovado? Olha só, na questão falou de média, né? Então, como se trata de média, você tem que, como eu disse na questão anterior, soma-se todas as notas e divide pela quantidade. Olha só, na questão ele nos traz as 4 primeiras notas, só que ele disse que tem uma quinta nota, não é isso? Então a gente vai fazer o seguinte, vai somar todas as 5 notas. Ah, professor, mas a gente não conhece a quinta nota. Então a gente representa por uma letra, né? Uma incógnitazinha aí. E divide pela quantidade de provas, que serão 5. E a gente iguala isso a 6, que é para a gente poder descobrir o valor mínimo para a quinta nota, ou seja, para x, né? Aí observem como eu coloquei já, né? Olha só, as 4 primeiras notas, se a gente somar esses valores, 8, 5, 4 e 3, a gente vai obter um total equivalente a 20, certo? Então eu coloquei as 4 primeiras notas, que dão um total de 20, mais x, que é a quinta nota, dividido pela quantidade de notas, que é 5. Tudo isso tem que ser igual a 6, correto? Aí de já você observa o próximo passo, o 5 aqui que está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar 20 mais x igual a 30, né? Que 5 vezes 6, 30. Esse 20 que está positivo passa subtraindo, então vai ficar x igual a 30 menos 20, que vai dar 10. Então essa quinta nota, olha só, para ele poder ser aprovado, essa quinta nota tem que ser igual a 10, certo? Então imagine aí quantas pessoas estão nessa situação, né? Bem legal. Vamos dar final do ano, alunos aperreados por notas, né? Então vamos lá, na continuidade. Questão de número 4. Como a média de notas da turma estava abaixo da média do colégio, o professor de português decidiu rever a matéria com a turma. Para isso, ele perguntou aos alunos qual seria o melhor dia para revisar o conteúdo. As respostas estão descritas na tabela abaixo. Aí você observa a tabela, né? Aí do lado esquerdo a gente tem número de alunos e do lado direito a preferência deles. Olha só, 12 alunos, né? Preferiram um dia antes da prova, 5 alunos, 2 dias antes da prova, 2 alunos, 3 dias antes da prova e 8 alunos, 4 dias antes da prova. Aí a gente tem a seguinte pergunta: com 12 alunos preferiram que a retomada do conteúdo acontecesse um dia antes da prova, o professor assim o fez. Que medida de tendência central desse conjunto de dados pautou a decisão do professor? Então, bora verificar isso aí. Vamos verificar qual foi a medida. Olha só, primeiramente, como a gente vai ter as 3 medidas, média, mediana e moda, vamos iniciar aí pela nossa média. Olha só, determinando a média, você observa o seguinte, ó, ou melhor, 12 alunos preferiram o primeiro dia. Vamos colocar assim, dia antes da prova, né, que foi o que ele citou. Então, 12 alunos preferiram um dia antes, 5 alunos preferiram dois alunos preferiram 3 dias antes e 8 alunos preferiram 4 dias antes da prova. Então, está aqui montada a nossa expressão, ao total vai dar 27 alunos. Então, quando a gente fizer o somatório disso aqui, vai obter 60 dividido para 27, que vai dar um valor equivalente a 2,22, aproximadamente 2, né? Então, você observa que pela média seria 2 dias antes e não um dia. Então, de já a gente descarta a nossa mediana.
Segundo, a gente pode observar, pessoal, que a média aritmética, que a mediana não pode ser também, né? Quando a gente colocar esses termos em ordem, você vai observar que são 27 termos. Aí quando a gente colocar esses termos em ordem, pega o termo central, não vai ser também igual a 1. Mas você observa que o termo mais que se repete, inclusive já até coloquei a nossa respostazinha aí, né? O 1, ou seja, um dia antes da prova. Tem mais alunos que preferem isso, ou seja, é a moda do momento, né? Então, de já a gente pode dizer que a medida de tendência central decidida foi a moda, tá certo? É até mais legal, né? Um dia antes da prova, pessoal que gosta de decorar, né? Exemplo, questão de número 5 diz o seguinte: sobre medida de tendência central, considere o conjunto T das temperaturas em graus Celsius registradas nos 10 primeiros dias do mês de junho em determinada região, respectivamente. Aí a gente tem as 10 temperaturas, 11 graus Celsius, 11, enfim. Ele diz o seguinte: considerando os dados, determine o valor da média aritmética, da mediana e da moda, não é isso? Então, como ele citou, primeira medida de tendência central aí, ó, é a mediana. Vamos dar início logo pela mediana, como eu citei, né? Olha só, a mediana, como eu coloquei aqui, deu 5,5 graus Celsius. Deixa eu explicar para vocês por que deu esse valor. Bom, primeiramente, a mediana é aquela situação onde você coloca todos os termos em ordem crescente ou decrescente. Então, você observa o seguinte: se eu vou colocar os termos em ordem, eu tenho uma quantidade par de termos, então vou ter que pegar os dois termos centrais, e não um, como de costume. Então, como são 10, eu vou pegar o quinto termo e o sexto termo, e vou somá-los e vou dividir por 2, correto? Então, vamos iniciar aqui, ó. Observe aqui a nossa sequenciazinha, ó. Não está em ordem crescente, muito menos decrescente, mas a gente pode estar pegando os termos, pegar do menor para o maior, tá? Vamos ver o quinto e o sexto termo, a gente só precisa desses dois termos. O primeiro termo vai ser 0, o segundo vai ser 3, o terceiro termo vai ser 3, o quarto termo vai ser 3. O quinto termo vai ser 5, então a gente já tem o quinto termo. E o sexto termo vai ser 6. Então a gente vai pegar os dois termos. 5 mais 6 dá 11, dividido para 2 dá 5,5, certo? Isso aqui eu expliquei no vídeo anterior, como que funciona a mediana. Então, nossa mediana é 5,5, tá certo? Vamos agora para a moda, tá bom? A moda é o termo que mais se repete. Você observa, o 11 se repete duas vezes, o 6 se repete uma, duas, três vezes, o 3 se repete uma, duas, três vezes também, e o 5 uma vez e o 0 uma vez. Então você vai ter duas modas, né? Que é o 6 e o 3, ou o 3 e o 6, enfim. Então, nesse caso, a gente tem duas modas. Agora a gente vai ver a mediana. A mediana a gente sabe que é a soma de todos os termos dividido pela quantidade, né? Então a gente vai pegar as 10 temperaturas e vai dividir pela quantidade dessas temperaturas, que são 10. Então, já montando aqui a nossa expressão, ó, como vocês podem ver, ó. Aqui também se trata de uma média aritmética, né? Mas só que poderada, não é simples, é uma poderada, onde você tem termos que se repetem mais de uma vez, que é o caso da temperatura 11, se repete duas vezes, temperatura 6 se repete três vezes, temperatura 3 se repete três, temperatura 0 uma vez, temperatura 5 uma vez. Então, soma essas temperaturas por suas devidas quantidades e divide pela quantidade, tá? Então, a soma dessas temperaturas vai dar igual a 54 dividido para 10, né? Então, a gente vai obter uma temperatura média de 5,4 graus Celsius. Então, tá aí as três determinações. Próxima questão, questão de número 6, diz o seguinte, né? Questão do Enem de 2012, ele fala aqui: o gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então a gente tem esses dados na seguinte tabela. Aí, seguinte gráfico.
Aí a gente tem a seguinte pergunta: com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é mediana, né, pessoal? Temos que colocar todos os termos em ordem. Então, aqui na nossa segunda slide, aqui, a gente tem essa representação. Vamos colocar esses termos em ordem? Pode ser ordem crescente, né? Como está aí na situação, ordem crescente, ó, do menor para o maior. Você observa também que aqui a gente vai ter 10 meses logo nesse nosso gráfico, como tem 10 meses representados, logo a gente vai ter 10 valores também representados. O que isso quer dizer? Que a nossa quantidade de termos ela não é ímpar, ela é par. Então, quando a gente tem quantidade par de termos, a gente tem que pegar os dois termos centrais e calcular a média deles dois. Então, vamos pegar os dois termos centrais. Como são 10 termos, os dois termos centrais vão ser o quinto e o sexto termo. Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá aqui os dois termos centrais, né? Então, bora calcular a média desses dois termos centrais aí? Então, logo, soma esses dois termos, né? Ó, como vocês podem observar na nossa expressão, 212.952 mais 246.875 dividido por 2. Logo, a nossa média mediana vai ser equivalente a 229.913,05. Certinho? Alternativa certa, letra B. Marquem aí. Exemplo de número 7. Olha só, mais um exemplo onde diz o seguinte: a tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 últimos anos de 5 microempresas, o MEI, que se encontra à venda. Aí você observa aqui no nosso gráfico, né? A gente tem as 5 empresas do lado esquerdo e a gente tem o ano de 2009, 2010 e 2011. Aí vem a seguinte pergunta: um investidor deseja comprar duas das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, ou seja, de 2009 a 2011. Escolha as duas empresas de maior média anual. As empresas que este investidor decidiu comprar são. Vamos fazer esse cálculozinho, calcular essas médias aí. Primeira coisa, vamos colocar aqui em ordem, né? Então você observa que do nosso canto superior direito está a nossa tabela e aqui a gente tem as 5 empresas. Como ele citou média, né? Então média de 2009, 2010 e 2011, a gente vai ter que somar os três valores dos três respectivos anos e dividir pela quantidade que é 3. Aí a gente vai descobrir a renda bruta média, não é isso? Então vamos iniciar pela empresa Alfinetes. Então a gente tem aqui, ó, já coloquei já direto, tá? 2009 200, 2010 220, 2010, 2011 240, somado dividido para 3, vai dar um total de 220. A empresa Balas, a gente tem as três rendas brutas aqui, ó, dividido por 3, vai dar um total de 210. Chocolates, pega os três valores, soma-se, divide por 3, obtém-se 225. Pizzaria, soma-se novamente, deu 230. E por último, tecelagem, deu 205. Então você observa que as duas empresas que estão dando mais renda mensal de já a empresa pizzaria, não é isso? E a empresa chocolates. Ou seja, a alternativa certa, letra D. Certinho, pessoal? Próxima. Olha só. Diz o seguinte na questão: quais valores são respectivamente moda mediana e mediana dos números da lista a seguir? Vamos dar início aí? Primeiro ele citou moda, não é isso? Moda, qual o termo que mais se repete aqui? Você observa que o 236 é o único termo que se repete duas vezes, não é isso? Então de já a gente tem a alternativa A, alternativa C, D e E. Passando para a próxima, que é a nossa média, não é isso? A média
é a soma de todos esses termos dividido pela quantidade, correto? Então, de já a gente tem o seguinte, ó, somando todos esses termos, que são 10 termos aqui, não é isso? Dividido pela quantidade, que é 10. Então, vai dar um total de 3.611 dividido para 10. Logo, a nossa média vai dar equivalente a 361,1. Então, de já a gente tem as possíveis alternativas: letra A, letra D e letra E. A gente tem 3 alternativas ainda possíveis. Bora ver a nossa mediana. A mediana é quando a gente coloca todos os termos em ordem, né? Como você pode ver aqui do lado direito. Ó. Coloquei todos os termos em ordem. Como aqui se trata de uma quantidade par, a gente seleciona os dois termos centrais. Já estão até aqui destacados de outra cor, né? 299 e 325. Soma os dois e divide para 2, né? Então, como você observa aqui, deu um total de 321, certo? Então, essa é a nossa mediana. De já, você pode observar que a alternativa que contém esses dados é a letra A. Tá certo, pessoal? Pessoal, e a gente finaliza por aqui mais uma aula. Um grande abraço e até mais.